A Terra, um corpo celeste quase esférico, é vários quilômetros mais larga no Equador do que de norte a sul. Para nós, o nosso planeta azul não é apenas um lar. A humanidade o transformou de várias maneiras para seu próprio benefício, nem sempre para o bem do meio ambiente, mas claramente para exercer sua posição de poder. Cerca de 12.472 quilômetros e gira no Equador a 1.774 quilômetros por hora. Nós, humanos, não percebemos realmente as rotações e velocidades, mas elas têm um efeito decisivo no clima e na vida de todos os habitantes da Terra. A força de Coriolis afeta o movimento da água e do ar. Ela faz com que os ventos e as correntes marítimas se movam para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. A rotação da Terra causa o já mencionado abaulamento equatorial e faz com que as estrelas pareçam atravessar todo o céu. E por fim, ela influencia a astronomia, que com telescópios baseados na Terra, observa principalmente à noite, enquanto estações de observação no espaço não dependem da noite e podem observar quase sem pausa. O movimento das estrelas, do Sol, da Lua e dos planetas provavelmente também levou o astrônomo grego Cláudio Ptolomeu a considerar a Terra como o centro do universo. Essa chamada visão de mundo geocêntrica sustentou até a Era Moderna a ideia de que tudo girava ao redor do nosso planeta. Segundo Ptolomeu, os corpos celestes se moveriam em órbitas perfeitamente circulares, o que correspondia à crença da época de que o círculo era a forma geométrica mais perfeita e, portanto, adequada para todos os movimentos no céu. Para explicar o movimento desigual dos objetos no céu, o astrônomo grego criou órbitas circulares menores. Os planetas se movem ao longo desses círculos menores enquanto percorrem o círculo maior. No final, todos os corpos estavam envoltos em esferas de cristal invisíveis, que mantinham os astros no céu, sem as quais. Essa visão de mundo perdurou até o século XVI, quando tudo desmoronou. Século, até que Copérnico provou que não era a Terra, mas sim o Sol que estava, pelo menos, no centro do sistema solar. E de fato, poderíamos pensar que tudo no céu é bidimensional. Só com o conhecimento da astronomia dos últimos séculos e com a ideia do universo como um espaço tridimensional é que a humanidade conseguiu compreender as verdadeiras dimensões do cosmos. Ele abrange bilhões de anos-luz e se estende em todas as direções de forma tão vasta que literalmente não há fim à vista. A questão de saber se o universo é infinito não foi feita apenas por físicos, mas também por filósofos e outros pensadores. Mas será que a questão do infinito deve preocupar não só os físicos, mas também a nós hoje? O cosmos é infinito? Para onde se estende o universo, se não em todas as direções? E finalmente, a pergunta das perguntas e o tema do vídeo de hoje. Qual é a forma, qual é a geometria fundamental do universo? Preparem-se e explorem comigo a forma do universo. Hoje, vamos tentar nos aproximar da forma do cosmos. Claro que estamos falando também da sua geometria concreta. O universo é plano e possui curvatura nula, hiperbólico com curvatura negativa ou esférico com curvatura positiva? Ele é limitado ou potencialmente infinito? Hoje, vamos abordar em uma entrada bem abrangente a forma do cosmos e investigar onde e como vivemos, além de quais seriam os impactos e consequências que o formato do universo teria sobre o nosso conhecimento dele. Vamos nos lembrar das aulas de matemática. Já na escola primária, aprendemos a usar o esquadro e a régua. Mediamos triângulos, retângulos e, em séries mais avançadas, também os raios de círculos, elipses e figuras geométricas com vários lados. Determinávamos sua área em centímetros quadrados e aprendíamos como transferir os conceitos matemáticos abstratos para a realidade. No entanto, assim que pensamos na geometria do cosmos, imagens de planetas gigantescos, estrelas distantes e galáxias ainda mais distantes começam a surgir em nossa mente. E acima de tudo, pensamos em uma coisa. Na escuridão do vácuo, nesse espaço vazio, onde não há nada que possa refletir fótons e que, por isso, nos aparece como a ausência de todas as cores. Como poderíamos obter aqui uma forma do universo se o universo se define principalmente pela ausência de matéria na maior parte do seu volume? O universo nos parece, antes de tudo, tridimensional. A Terra, satélites e sondas espaciais se movem em 3 eixos pelo espaço, mais uma dimensão temporal, sem a qual o movimento não seria possível.
Quando algo se move, o tempo passa, e em um universo completamente parado ou sem vida e matéria, o tempo provavelmente nem existiria. Nós dividimos o tempo com base no movimento da Terra. Uma rotação da Terra corresponde a aproximadamente 24 horas, e um ano corresponde a uma volta ao redor do Sol. Expandindo ainda mais, podemos até falar de um ano galáctico quando o Sol dá uma volta completa ao redor do núcleo da Via Láctea. Mas aqui já nos deparamos com um período de tempo cujas dimensões são enormes. A Terra orbita o Sol cerca de 230 milhões de vezes antes que o Sistema Solar complete uma volta pela galáxia. Nas escalas de galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados, porém, o tempo nos parece congelado. Quando observamos a galáxia Andrômeda com binóculos ou um telescópio, ela parece permanecer colada no céu. Mas os astrônomos sabem com certeza que ela está se movendo em direção à Via Láctea a uma velocidade de mais de 950 mil quilômetros por hora e vice-versa. Ambas as galáxias estão gravitacionalmente ligadas, mas os períodos em que a aproximação e, finalmente, a fusão desempenham um papel são anormalmente longos. Leva vários bilhões de anos até que essas duas ilhas de estrelas sequer se encontrem. Uma vida humana não é suficiente nem mesmo para perceber uma mudança perceptível no tamanho de Andrômeda no céu noturno. Ao falar sobre a geometria do cosmos e períodos de tempo aparentemente eternos, também nos referimos a escalas gigantescas. Os astrônomos lidam nas maiores escalas com as mudanças estruturais do universo no espaço e ao longo do tempo. Quando exploramos o espaço sob a ótica da teoria da relatividade geral, ele não é visto como um pano de fundo rígido, mas sim como um campo dinâmico que é curvado pela presença de massa e energia. Essa curvatura se manifesta na gravidade que sentimos e na trajetória da luz e da matéria pelo universo, além de influenciar o fluxo do tempo. Por isso, falamos também de espaço-tempo, pois massas realmente grandes desaceleram o tempo ao curvarem o espaço. Se trouxermos a geometria para isso, falamos de um cosmos plano com curvatura zero, uma curvatura positiva em forma de colina ou uma curvatura negativa. Um universo plano segue as leis euclidianas da geometria. Esse é um sistema matemático que foi formulado pelo antigo matemático grego Euclides. Ele lida com as propriedades geométricas de planos e espaços tridimensionais. Na geometria euclidiana, valem as regras comuns para ângulos, distâncias e comprimentos. Um universo com curvatura positiva, por outro lado, é fechado em si mesmo, semelhante à superfície de uma esfera. Um universo com curvatura negativa se expandiria em forma de cela. Naturalmente, queremos analisar mais de perto as diferentes formas. Mas, para entender como chegamos a essas conclusões sobre a forma do cosmos, vamos dar uma olhada na pesquisa que as tornou possíveis. No dia 30. Em 30 de junho, a National Aeronautics and Space Administration lançou o satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, sigla para Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, com o objetivo de medir as flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, também conhecida como Cosmic Microwave Background, que também vamos utilizar neste vídeo. Nomeado em homenagem ao físico David Wilkinson, o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe tinha a missão de entender a geometria, a composição e a idade do universo por meio da análise da Cosmic Microwave Background. O satélite foi colocado em órbita ao redor do segundo ponto de Lagrange, também chamado de L2, a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra, para minimizar interferências da Terra e da Lua. No L2, e pelos mesmos motivos, também está localizado o telescópio espacial James Webb. Os instrumentos do Wilkinson Microwave Anisotropy Probe mapearam a radiação cósmica de fundo com resolução e sensibilidade inéditas em todo o céu. Os dados coletados foram cruciais para o entendimento atual do universo. O mapa detalhado das anisotropias da radiação cósmica de fundo permitiu uma medição precisa das flutuações de densidade que levaram à formação das grandes estruturas no universo. Essas flutuações de densidade estão impressas na radiação cósmica de fundo. Elas são uma impressão do estado do universo cerca de 300 mil a 380 mil anos após o Big Bang. E embora esses períodos de tempo sejam muito longos para o entendimento humano, os cientistas se referem a isso como logo após o Big Bang. Cosmólogos calcularam uma expansão muito rápida logo após o Big Bang.
do universo que diminuiu ao longo de milhões de anos, mas nos primeiros centenas de milhares de anos ocorreu de forma desproporcionalmente rápida. O universo, nesse momento, já tinha vários milhões, talvez até bilhões de anos-luz de extensão. Mas, se não partirmos do Big Bang, o universo não teria então uma forma esférica se essa flutuação quântica inicial que desencadeou o Big Bang, ou seja lá o que causou o Big Bang, fizesse toda a matéria se expandir em todas as direções ao mesmo tempo? Esses são efeitos quânticos essenciais que nós não entendemos completamente, que pelo menos não conseguimos medir em laboratório. São efeitos que, por exemplo, ocorrem nessas escalas de Planck. Então, no caso do comprimento, existe o comprimento de Planck, que é 10 elevado a menos 35 metros, e isso ainda seria menos do que 1/bilionésimo das escalas de comprimento que podem ser medidas diretamente em experimentos de aceleradores de alta energia. Ou seja, exótico é aquilo que não foi realmente medido diretamente. E há 14 anos nós também não sabíamos que essa possibilidade de que o tempo poderia desaparecer, poderia ocorrer. Ou seja, isso seria ainda mais exótico do que aquilo que, na época, talvez ainda víamos na matemática. O satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe mapeou o universo primitivo. Nesta famosa imagem da radiação cósmica de fundo, diferentes regiões são claramente visíveis. As manchas avermelhadas representam regiões mais densas, enquanto as azuis mostram áreas menos densas do universo primitivo. Se imaginarmos que as regiões densas gravitacionalmente condicionadas se contraem cada vez mais, rapidamente obtemos a estrutura atual do cosmos com seus filamentos e vazios. As regiões avermelhadas contêm a matéria precursora de estrelas e planetas, enquanto as regiões azuladas contêm muito pouca matéria. Provavelmente, mesmo nas regiões menos densamente povoadas, alguma galáxia se formou, mas a maior riqueza de ilhas estelares encontramos claramente nas regiões mais massivas. O momento da liberação da radiação é, aliás, também chamado de desacoplamento ou recombinação. Um momento anterior, a 300.000 até 380.000 anos após o Big Bang, não pode ser alcançado pelo Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, pois o cosmos, antes desse período, ainda não era transparente à radiação. Podemos imaginar o universo primitivo como um pão. Ele contém pequenos buracos de ar que se formam durante o cozimento. No início, quando ainda era apenas massa, existiam somente pequenas diferenças de densidade impedindo a passagem de qualquer coisa. Só depois do processo de assar é que o pão se tornou permeável. Assim acontece com o universo primitivo. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é a radiação mais antiga que podemos receber do universo. E ao observarmos o mapa feito pela Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, estamos vendo o universo quando ele tinha apenas 300.000 a 380.000 anos de idade. Mas a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe descobriu algo que os astrônomos, até cerca de 20 anos atrás, não esperavam e que os colocou em posição de fazer afirmações precisas sobre o universo. Para isso, vamos permanecer por mais um tempo no universo primitivo, quente, denso e impenetrável à luz. Os efeitos opostos da gravidade e da radiação geraram oscilações na forma de enormes ondas sonoras, que se parecem com uma pedra lançada na água, fazendo a superfície ondular. Elas são chamadas de oscilações acústicas bariônicas e ocorreram em todas as escalas possíveis. Elas atravessaram regiões densas e menos densas do universo quente e denso por até 400.000 anos. Aliás, elas são chamadas de bariônicas porque essas oscilações afetaram apenas a matéria visível, a matéria bariônica, diferente da matéria escura, que aparentemente não foi afetada por essas oscilações. Quando a radiação cósmica de fundo foi liberada, isso também significou que as oscilações pararam completamente. Contudo, seu estado ficou registrado na radiação cósmica de fundo, permitindo-nos vislumbrar o momento do desacoplamento através dela. Não se sabe a duração e se esse momento ocorreu ao mesmo tempo em todos os locais. A radiação cósmica de fundo nos dá uma visão única de um momento muito breve, que existiu apenas entre 300.000 e 380.000 anos após o Big Bang. Essas oscilações podem ser bem representadas com a ajuda do chamado espectro de potência, que basicamente mostra a frequência das manchas em diferentes tamanhos. Esse gráfico mostra as variações de temperatura da radiação cósmica de fundo no céu.
Um ponto máximo aqui, por exemplo, é uma oscilação ou uma onda sonora que corresponde a uma largura de 1 grau no céu se dividirmos o céu em 360 graus. Isso significa que essa oscilação ocorreu apenas uma vez nessa região. Se pegarmos, por exemplo, outro ponto em um vale, aqui a mistura de massa e radiação está justamente em contração no momento do desacoplamento. No segundo topo de onda, ou na segunda onda sonora, teríamos então a segunda oscilação, seguida por outra contração e assim por diante. As diferentes posições dos pontos individuais no gráfico nos mostram, portanto, quais oscilações estavam no seu auge ou no ponto mais baixo no momento do desacoplamento. Isso, por sua vez, não depende apenas da densidade e do conteúdo energético da mistura de matéria e radiação, mas também daquele fator que os astrônomos tentam decifrar, a forma do universo. Vamos recapitular brevemente agora. A radiação cósmica de fundo, também conhecida como Cosmic Microwave Background, abriu para os astrônomos uma janela para o passado do nosso universo, que surgiu logo após o Big Bang. As flutuações de temperatura permitiram obter insights sobre a estrutura e a composição do universo primitivo. Os efeitos conflitantes da radiação, gravidade e matéria causaram, por sua vez, oscilações chamadas oscilações acústico-bariônicas, que aparecem no mapa da radiação cósmica de fundo como círculos sutis e parecem como se uma criatura gigantesca tivesse lançado uma pedra gravitacional na matéria do universo, causando ondas ondulantes. Assim, os padrões e flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo são um reflexo direto das condições do universo primitivo. Esses parâmetros permitem deduzir dados importantes como temperatura, densidade da matéria luminosa e escura e algumas outras propriedades do jovem cosmos. Uma característica crucial derivada das flutuações de temperatura e densidade da radiação cósmica de fundo é a densidade média da matéria no universo primitivo. A densidade da matéria está ligada à chamada densidade crítica, que determina a geometria do universo. Se a densidade da matéria equivaler precisamente à densidade crítica, o universo será plano. Uma densidade abaixo ou acima dessa densidade crítica significaria que o universo tem uma geometria aberta ou fechada. A densidade crítica é uma característica fundamental do cosmos, e ela influencia não apenas o universo que existe atualmente, mas também o seu destino. Mas como calcular a densidade do universo se nem conhecemos todos os seus planetas, estrelas e galáxias? Bem, os astrônomos trabalham com valores aproximados, já que não podem saber de tudo, mas com base nas observações feitas até agora por satélites, telescópios terrestres e espaciais, eles já têm uma noção relativamente boa de como o cosmos é estruturado. Para isso, eles utilizam a equação de Friedmann, um conjunto de equações derivadas da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Elas são a principal ferramenta para os cálculos. Essas equações levam em consideração vários fatores importantes, incluindo a densidade de massa, a pressão, a taxa de expansão do universo e até mesmo o papel da energia escura. A densidade crítica está intimamente ligada à constante de Hubble, um valor que descreve a taxa de expansão atual do universo. Com a ajuda de Planck, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe e outros observatórios espaciais, os astrônomos calcularam um valor para a densidade crítica de cerca de 10 elevado a menos 26 kg por metro cúbico. Mas o que esse valor significa? Se pegássemos toda a matéria contida em estrelas, buracos negros, planetas, gás e poeira e a distribuíssemos por todo o cosmos, teríamos aproximadamente 6 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Na Terra, isso equivaleria a um vácuo quase perfeito. Mas, se considerarmos que, no universo, o vazio ocupa a maior parte do espaço e a matéria representa apenas uma fração minúscula do volume total, temos uma densidade média extremamente baixa, distribuída por todo o universo. A densidade crítica, por sua vez, não recebe esse nome à toa. Ela se baseia, entre outras coisas, em duas forças opostas, a gravidade e a expansão. Essa densidade representa um valor exato, no qual a densidade média da matéria no universo é tal que as forças da gravidade, que tendem a atrair a matéria do universo, e da expansão, que resulta de uma combinação da energia escura e do impulso inicial de expansão do universo, estão em perfeita harmonia.
Em um estado assim, no qual a densidade do universo corresponde exatamente à densidade crítica, não há excesso nem falta de nenhuma das forças e a expansão do universo ocorre em um ritmo estável. Isso significa que o universo não corre o risco de colapsar sobre si mesmo porque as forças gravitacionais são fortes demais, nem de entrar em uma expansão descontrolada e cada vez mais rápida porque as forças expansivas dominam. O resultado seria um universo plano, cuja geometria e destino futuro seriam determinados de maneira única por esse equilíbrio. Mas a densidade crítica vai muito além do seu papel como ponto de equilíbrio entre expansão e contração. Ela também define a geometria básica do universo. E se a densidade média fosse igual à densidade crítica, qual seria a forma do universo? Quais propriedades ele teria e qual seria o seu destino? No entanto, para chegarmos a um universo plano, precisamos considerar outra coisa que lhe é própria, sua expansão e a inflação cósmica. Sem exagero, podemos dizer que o universo é incrivelmente gigantesco. Sua vastidão pode ser expressa na seguinte imagem. Os dois pontos mais distantes dentro dele nunca tiveram tempo para se comunicar entre si. E, no entanto, a teoria do Big Bang e da inflação nos diz que esses dois pontos, em algum momento da história do cosmos, estiveram tão próximos um do outro que a radiação de um pôde alcançar o outro e vice-versa. Mas, em algum momento de sua evolução, o cosmos decidiu aumentar seu nível de expansão e, por um tempo, expandiu-se de forma extremamente rápida. Na verdade, a taxa de expansão foi acelerada de tal forma que, em apenas algumas centenas de milhões de anos, o cosmos se tornou uma estrutura incrivelmente vasta, gigantesca e extensa, se é que podemos usar a palavra estrutura ao falar do universo. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas nos mostra que todos os objetos do universo já estiveram próximos o suficiente para se misturarem de forma quase perfeitamente uniforme. Perdão, eu disse objetos? De 300 mil a 380 mil anos após o Big Bang, ainda não havia objetos. Vamos falar melhor de uma mistura de matéria que já foi aglutinada pela gravidade. A densidade de uma região diferia pouco em relação à outra. A uniformidade da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, Cosmic Microwave Background, é conhecida como problema do horizonte. Como podemos definir um horizonte em um cosmos primitivo se o universo era quase igualmente denso em todos os lugares e a matéria estava muito distante uma da outra? Os astrônomos procuraram uma saída e encontraram uma solução nas flutuações muito sutis da Cosmic Microwave Background para medir a planicidade do tecido do universo, o espaço-tempo. E a resposta que obtivemos é muito estranha. O cosmos aparentemente é plano. Mas o que podemos imaginar com essa expressão? Vivemos em um cosmos bidimensional, como se estivéssemos em uma folha de papel. E será que a tridimensionalidade é apenas uma ilusão impressionante? Vamos continuar com o exemplo do papel plano. Logicamente, ele é plano. Ao desenhar qualquer forma geométrica simples sobre ele, a soma dos ângulos será sempre a mesma. Você talvez se lembre das aulas de matemática dos tempos de escola. O tema é geometria. A soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, a de um quadrilátero sempre 360 graus, e a de um pentágono sempre 540 graus, e assim por diante. Não importa a aparência, a soma dos ângulos nessas formas geométricas é sempre a mesma. Vamos ficar apenas com o triângulo, para simplificar. Ao desenhar um triângulo em uma esfera, a soma dos ângulos torna-se maior que 180 graus. Em um plano hiperbólico de curvatura negativa, uma estrutura parecida com uma cela, eles somam até menos que isso. E agora vem o truque. Triângulos no espaço 3D obedecem exatamente as mesmas regras que nas superfícies 2D, mas sua geometria mede a curvatura do espaço. Vamos lembrar das oscilações acústico-bariônicas na radiação cósmica de fundo e tentar imaginá-las como triângulos muito longos. Os astrônomos conhecem o tamanho e o brilho dessas manchas. Elas são definidas pela velocidade com que as ondas sonoras viajaram até a formação da radiação cósmica de fundo. Os cientistas sabem até mesmo a que distância elas estão.
Devido à sua idade, elas estão incrivelmente distantes de nós e, em princípio, são os fenômenos mais distantes em nosso cosmos. Vamos usar a trigonometria simples para isso. Ela lida com as relações entre os lados e os ângulos em triângulos retângulos. Com as funções seno, cosseno e tangente, temos ferramentas que nos permitem calcular muito bem os ângulos, comprimentos e áreas dos triângulos. As enormes distâncias até esses anéis concêntricos nos dizem qual pequeno ângulo deve haver aqui, nesta extremidade. Se ele for de apenas 1 grau, o universo é plano. Após medir vários desses anéis e suas distâncias até nós, os cientistas descobriram que a curvatura está dentro de 0,4% de uma planicidade perfeita. Então esse é o nosso resultado agora. O cosmos é plano. E com isso, este capítulo e este vídeo estariam basicamente encerrados. Poderíamos desligar o celular, a televisão ou o computador e nos dedicar a outras coisas mais mundanas. Mas espere, tem algo errado aqui. Mas espera aí. Ao medir a oscilação da Cosmic Microwave Background, não medimos a planicidade do universo jovem, aquele cosmos que, na formação da Cosmic Microwave Background, ou seja, da radiação cósmica de fundo, tinha no máximo 380 mil anos. E o que dizer da expansão cósmica, da inflação e de sua evolução ao longo do tempo? Um universo em expansão mantém essa uniformidade da matéria? Na verdade, seria muito estranho se ele continuasse plano após a expansão e a inflação. Vamos usar um exemplo para isso. Vocês estão dirigindo na rodovia e tentando se manter o máximo possível na pista. A pista é reta, mas existem guardrails dos dois lados da pista e, frequentemente, há elevações ou depressões. Vamos imaginar que só pudéssemos controlar o carro uma vez ao trocar de faixa. Qualquer desvio do centro da pista ou de sua faixa de rodagem resulta inevitavelmente em sair da pista com o carro e acabar em uma depressão ou em uma elevação. Da mesma forma acontece com o universo. Se a pista representa um universo plano, elevações ou depressões representam uma curvatura em direção positiva ou negativa. O jovem universo começou até 380 mil anos após o Big Bang, com uma quase perfeita planicidade. Portanto, ele claramente não começou plano, embora 0,4% não pareça muito. Essa pequena diferença, com o tempo, se intensificaria rapidamente devido à inflação e à expansão. Então, se o nosso universo era originalmente plano em 0,4%, ele teria que ter sido plano em uma parte de 10 elevado a 62 no primeiro instante. É como se estivéssemos dirigindo um carro extremamente devagar e permanecêssemos dentro de 0,4% do centro da pista. Mas, nesse exemplo, não teríamos apenas qualquer pista à nossa frente, mas sim uma estrada com um ano-luz de comprimento. Isso certamente poderia ser chamado de dirigir com precisão, e qualquer instrutor de autoescola ficaria feliz com isso. Os astrônomos também chamam isso de problema da planicidade, que é um problema tão grande quanto o problema do horizonte. Ambos parecem estranhos se assumirmos que a gravidade normal sempre foi a única força que influenciou a taxa de expansão. Precisamos de algo que tenha impulsionado uma expansão enorme, de modo que o universo se tornasse muito maior, muito mais rápido do que seria possível apenas com a gravidade normal. É aqui que a inflação cósmica entra em cena, aquele elemento de nome quase mágico que impulsionou a inflação. A expansão do universo. Segundo todas as observações, ela contém uma forma de energia conhecida como energia do vácuo. Normalmente, todas as partes do universo se atraem mutuamente, o que teoricamente desaceleraria a expansão. Há um modelo de desenvolvimento do cosmos em que a expansão desacelera gradualmente e, devido à gravidade, acabaria cessando. Nesse caso, o universo voltaria a se contrair como um elástico esticado e colapsaria em uma espécie de Big Bounce. Mas a energia do vácuo funciona de forma diferente. Parece que o próprio espaço tem uma energia que não se dilui quando o espaço se expande, e vai ainda mais além. Quanto mais espaço é criado pela expansão, mais aumenta a energia do vácuo. É como se estivéssemos tornando a estrada inclinada. O carro continuaria a rolar sozinho, quanto mais tempo avançasse na estrada. E quanto mais distância fosse percorrida, maior seria a velocidade e a taxa de distância percorrida por unidade de tempo. Mas nem a teoria da relatividade geral de Einstein, nem qualquer outra teoria, nos dizem o que é essa coisa que aparentemente impulsiona a expansão do universo. Aparentemente, ela existe e, ao que tudo indica, é uma propriedade do próprio espaço.
Isso é inflação, como também podemos observar hoje no cosmos atual. Os astrônomos também falam aqui da expansão acelerada do universo. Mas a verdadeira inflação cósmica precoce após o Big Bang foi muito mais intensa, algo que não conseguimos imaginar nem de longe. Ela talvez se refira ao momento em que a radiação pôde viajar livremente pelo universo e o universo se tornou muito menos denso, ou seja, a recombinação ou a outro ponto muito mais antigo no desenvolvimento do universo. Independentemente do momento, está certo que, em menos de um piscar de olhos, em um intervalo de 10 elevado a menos 32 segundos, um número tão pequeno, tão microscópico, que equivale a 1/10 de uma bilionésima de uma bilionésima de uma bilionésima de segundo, o espaço se expandiu em 10 elevado a 26 vezes, ou seja, 100 trilhões de vezes, ou 100 mil trilhardas de vezes. É assim que a planicidade funcionaria. A inflação começa com um minúsculo pedaço de espaço que é quase perfeitamente plano. E então ele é inflado enormemente para preservar a planicidade. O problema do horizonte também é resolvido. O pequeno pedaço original tinha exatamente o tamanho certo para preservar a uniformidade da RCF, mas uma vez expandido ou inflado, se quisermos imaginar esse espaço antes de sua inflação cósmica ultra rápida após o Big Bang como uma espécie de balão, ocorreram cada vez mais desvios dessa planicidade inicial. Essa planicidade começou com aqueles 0,4% da radiação cósmica de fundo, uma porcentagem que provavelmente aumentou ao longo da expansão cósmica. Voltando à nossa comparação com o carro. Nosso carro teve que virar o volante em algum momento durante o trajeto. E por menor que tenha sido essa mudança de direção, ela causou um desvio de longo prazo da linha central perfeita da pista. Então existem diferentes tipos de curvatura. Isso acontece porque o espaço-tempo é quadridimensional. Normalmente vemos a curvatura em superfícies curvas. Lá existe apenas um número que descreve a curvatura como o raio de uma esfera. Se você aumenta o raio, a curvatura parece menor, porque a esfera, em uma pequena região, se assemelha mais a uma superfície plana. No espaço quadridimensional, ou mesmo já no tridimensional, ou seja, no espaço tridimensional curvo, existem mais de um número que podem ser alterados independentemente e que descrevem a curvatura. Então, não existe apenas uma curvatura, existem diferentes tipos de curvatura. E na cosmologia, no tipo mais importante de curvatura é exatamente a taxa de expansão do universo. Esse é o valor, o parâmetro de Hubble, que pode ser medido, ele mede um desses valores de curvatura do espaço-tempo quadridimensional, mas existem outros também. Então, o próprio espaço, se você escolher um momento fixo, o espaço em si também pode ter curvatura. Ele pode simplesmente ser plano, sem curvatura, ou pode se parecer mais com a superfície de uma esfera, ou hiperbólico, o que significaria curvatura negativa. Isso é mais difícil de medir, sendo necessário usar métodos indiretos. E isso geralmente se deve ao fenômeno de que os raios de luz precisam se mover através desse espaço-tempo curvado. E quando há mais ou menos curvatura, eles são desviados ou focalizados de maneira diferente. Isso significa que você pode tirar conclusões sobre a curvatura medindo, por exemplo, o tamanho das galáxias no universo primitivo em comparação com regiões que não estão aqui há tanto tempo. Isso determina o fator de focalização, permitindo tirar conclusões sobre a curvatura. A inflação cósmica precoce fez com que essa região do espaço se expandisse em mais de 100 mil trilhões de vezes em menos tempo do que um átomo leva para oscilar, de modo que as partes distantes do nosso universo ainda permanecem conectadas conosco, mesmo estando além do nosso horizonte observável. Embora ainda seja uma teoria, a maioria dos cosmólogos considera a inflação praticamente comprovada, pois explica os aspectos observáveis do nosso universo. Muito bem. A energia liberada durante a inflação foi convertida no combustível que formou o universo quente primordial, as partículas subatômicas que irradiam e se transformaram em átomos, estrelas e finalmente em nós. Essas partículas devem ter sua origem nas condições energéticas criadas pela inflação.
Esperamos até mesmo que a própria inflação tenha criado pequenas anomalias e flutuações no vácuo que aparecem como as sementes originais da radiação cósmica de fundo e, em última análise, servem como as grandes estruturas do universo. Essa ideia poderia não apenas explicar de onde vêm as galáxias, mas também por que elas estão organizadas da forma como estão. A inflação cósmica talvez seja a explicação mais estranha e maravilhosa de toda a cosmologia e demonstra a precisão magistral do universo. Tentemos colocar tudo em perspectiva. Talvez até a recombinação, ou seja, até a liberação de radiação e matéria, o universo não tenha se expandido muito rapidamente, aparentemente a uma taxa menor que a velocidade da luz. Em algum momento, provavelmente antes do desacoplamento ou na recombinação, o cosmos atingiu um ponto em que se expandiu para 100 mil trilhões de vezes o seu tamanho. A inflação cósmica desacelerou e depois ganhou impulso novamente quando o universo tinha entre 8 e 9 bilhões de anos. Todo o universo, somando a parte observável e a não observável, mede pelo menos 25 trilhões de anos-luz, e talvez seja muito mais vasto do que esse número. O que significaria para nós um universo completamente ou quase completamente plano, onde a densidade média é aproximadamente igual à densidade crítica? Bem, vamos imaginar que traçamos uma linha entre 3 estrelas. Nosso Sol, também chamado de Sol. Sirius, a cerca de 8,6 anos-luz de distância, e Fomalhaut a 25 anos-luz de nós. As 3 estrelas formam um triângulo imaginário. Vamos traçar uma linha entre elas e nomeá-las conforme cada segmento. Sol Sirius, Sirius Fomalhaut e Fomalhaut Sol. É difícil determinar a posição exata de Sirius e Fomalhaut, por isso precisamos usar um software espacial para nos ajudar. O Celestia indica que a distância entre essas estrelas é de cerca de 28 anos-luz. Agora temos nossos 3. Há distâncias. Se medirmos os ângulos entre essas distâncias, obtemos 180 graus. Mesmo se medíssemos os ângulos entre as linhas imaginárias da Via Láctea para outras ilhas estelares, provavelmente sempre obteríamos 180 graus. Até mesmo triângulos com lados de muitos bilhões de anos-luz de comprimento teriam essa soma. Não importa a distância que temos à nossa frente, nada muda. Esse é um universo plano. Poderíamos voar em linha reta e nunca desviaríamos dessa linha. Ela seria perfeitamente reta. Nosso carro na pista só seguiria em frente. A única questão aqui seria se a pista teria um fim ou se estenderia infinitamente à nossa frente. O universo tem um fim aqui? O universo com curvatura zero é infinito? Curvatura desaparecendo é apenas um valor. Matematicamente, teria que ser exatamente zero. Positiva ou negativa é toda uma faixa de números possíveis. Ou seja, na verdade, nunca será possível provar que o espaço é plano se tentarmos fazer isso, porque sempre teremos margens de erro que vão para o positivo ou para o negativo. Existem alguns trabalhos que tentam mostrar que um valor positivo é mais provável, pelo menos positivo é mais provável do que negativo. Portanto, as barras de erro se estendem mais para o lado positivo. Isso pode ser interpretado como se o espaço realmente tivesse uma curvatura positiva, como uma esfera. Mas isso sempre depende de quais medições você usa, quais erros sistemáticos existem. Poderia ser que talvez algum tipo de focalização seja simplesmente mais fácil de medir, ou que focalização seja mais fácil de medir do que desfocalização. Então você teria algo como um viés embutido nas medições, que então resultaria no valor positivo. Então não está claro qual ajuste. Em um universo tão plano, os caminhos da luz e da matéria seguem a geometria euclidiana e linhas paralelas nunca convergem nem divergem. Teoricamente, um universo plano poderia ser finito ou infinito. 2 carros andando paralelamente nunca se cruzariam nem se afastariam um do outro. Eles andariam lado a lado até o fim dos tempos ou do universo e nunca se tocariam. Esse entendimento já fez parte do modelo cosmológico padrão. Observações do Wilkinson Microwave Anisotropy. Probe Planck e outros satélites que medem o fundo de micro-ondas apoiam esse modelo. No entanto, a questão de saber se um universo plano é finito ou infinito permanece em aberto.
Alguns modelos sugerem que ele é infinito e se estende ilimitadamente em todas as direções. Em um universo infinito, não haveria borda e ele se estenderia constantemente em todas as direções. No entanto, outros modelos podem descrever um universo finito, mas plano, que se curva sobre si mesmo semelhante à superfície de um touro, mas sem a introdução de uma curvatura positiva ou negativa. Mas espere, um universo plano que se curva sobre si mesmo? Um universo plano que se curva sobre si mesmo é baseado no conceito de uma topologia não trivial. Na geometria euclidiana, que corresponde a um universo plano, vocês podem imaginar que as linhas se estendem infinitamente em todas as direções. Por outro lado, em uma topologia não trivial, essas linhas poderiam se comportar em um nível superior, como se entrelaçassem. Nossos carros seguiriam lado a lado quase que eternamente. Uma analogia comum para esse universo curvado sobre si mesmo é a superfície de um touro, conhecido como o universo em forma de rosquinha. A superfície de um touro é plana em cada pequena região, mas se você a seguir, em uma escala maior, você descobre que ela se curva de volta sobre si mesma. Na astronomia, é comum falar sobre a estrutura periódica do cosmos. Em um universo em forma de rosquinha, raios de luz e matéria que viajam em uma direção acabariam retornando ao seu ponto de partida. Assim como no antigo jogo Mario Bros, onde os personagens podem sair da tela por um lado e reaparecer do outro. Isso sugere que o universo teria uma estrutura periódica, e teoricamente poderíamos ver as mesmas galáxias ou estruturas cósmicas repetidamente no céu, se olhássemos longe o suficiente na direção correta. A gravidade também agiria de forma distinta. O efeito gravitacional de um objeto se estenderia além dos limites do universo visível e poderia agir sobre si mesmo. Isso poderia levar a padrões gravitacionais incomuns e complexos, que diferem dos nossos modelos conhecidos e causariam desvios muito complicados, ou seja, variações em relação à norma. Nesse contexto, os astrônomos frequentemente mencionam o misterioso Dark Flow, o fluxo escuro. Nesse fenômeno, inúmeros aglomerados de galáxias e superaglomerados se deslocam em uma direção específica. No entanto, os astrônomos não têm a menor ideia do que poderia causar esse processo. Eles entendem isso como o maior movimento conhecido de matéria no cosmos. Em um universo toroide, ou seja, um universo em forma de rosquinha, essa massa poderia possuir uma gravidade tão gigantesca que atuaria sobre si mesma e se atrairia, por assim dizer. Em um universo assim, o protagonista de Volta ao Mundo em 80 Dias realmente poderia chegar ao seu ponto de partida se tivesse uma nave espacial capaz de voar mais rápido que a luz ou através de algum tipo de subespaço. Em formato de rosquinha, também significaria que não poderíamos deixar esse universo. Porém, essa forma não se referiria a uma geometria concreta. Podemos deixar nosso apartamento, cidade ou até mesmo o planeta de maneira concreta. Aqui existem limites reais, que podem ser ultrapassados e atravessados. No entanto, as propriedades de rosca deste cosmos estariam incorporadas no próprio espaço-tempo. Se tentássemos sair do universo pelas bordas da rosquinha, isso significaria que, em qualquer direção, acabaríamos voltando ao nosso ponto de partida. Esse universo seria muito paradoxal. Ele teria uma forma, mas não poderia ser deixado. Ele seria toroidal, ou seja, teria o formato de uma rosquinha, mas ainda assim teria a característica de não possuir curvatura. Deixo para vocês a resposta à pergunta se essa definição corresponde a algum tipo de finitude. Escrevam suas opiniões nos comentários e discutam comigo se um universo em forma de rosquinha seria infinito ou não, e se a forma de rosquinha do nosso universo realmente existe. O universo plano é repleto de contradições. Todos os dados indicam que vivemos em um cosmos plano sem ou com uma curvatura mínima. No entanto, a expansão, bem como a inflação inicial e atual, forneceram um argumento muito forte contra a sua curvatura nula. A curvatura inicial de 0,4% evoluiu ao longo do tempo para uma curvatura maior. O universo já existe há 13,7 bilhões de anos, e nesse período ele se expandiu ora mais rápido, ora mais devagar. Mas o que significaria viver em um cosmos com curvatura positiva?
O que um universo esférico significa para sua física e para seus objetos? Todos nós conhecemos esferas bidimensionais. A superfície de uma bola, de uma laranja ou da Terra. É muito difícil visualizar uma esfera tridimensional, mas é fácil defini-la por meio de uma analogia simples. Assim como uma esfera bidimensional é o conjunto de todos os pontos a uma distância fixa de um centro no espaço tridimensional comum, uma esfera tridimensional é o conjunto de todos os pontos a uma distância fixa de um centro no espaço quadridimensional, também conhecido como esfera tridimensional. O que vocês estão ouvindo e vendo agora pode parecer muito estranho, mas fará sentido quando a explicação terminar. A vida em ou sobre uma esfera tridimensional é muito diferente da vida em um espaço plano. Para ter uma noção disso, continuem imaginando que vocês são um ser bidimensional vivendo em uma esfera bidimensional. A esfera bidimensional é todo o universo. Vocês não veriam nem teriam acesso ao espaço tridimensional ao redor. Dentro desse universo esférico, a luz viaja pelos caminhos mais curtos possíveis, os grandes círculos. Para vocês, esses grandes círculos pareceriam linhas retas. Agora imaginem que vocês e um amigo bidimensional estão no Polo Norte. Seu amigo vai dar uma caminhada. Enquanto ele se afasta, ele também parece ficar cada vez menor no seu campo de visão. Exatamente como no nosso mundo comum. Isso acontece porque o seu campo de visão aumenta e o seu amigo ocupa uma porcentagem menor dele. Mas assim que o amigo cruza o Equador, algo estranho acontece. Quanto mais ele se distancia, maior parece. Isso acontece porque a porcentagem que ele ocupa no seu campo de visão volta a aumentar. Se ele estivesse a apenas 10 metros do Polo Sul, vocês o veriam à mesma distância, como se ele estivesse a apenas 10 metros de vocês. E quando ele chegar ao Polo Sul, vocês poderiam vê-lo em todas as direções, de modo que ele preencheria todo o seu horizonte visual. E fica ainda mais estranho. Se não houver ninguém no Polo Sul, você veria a si mesmo. Isso acontece porque a luz que sai de vocês dá a volta inteira na esfera até chegar de volta a vocês. Isso se aplica à vida na esfera tridimensional. Cada ponto na esfera tridimensional tem um ponto oposto e, se houver um objeto lá, nós o veremos como todo o cenário, como se fosse o céu. Se não houver nada lá, veremos a nós mesmos como o cenário, como se nosso exterior estivesse aplicado em um balão, depois virado do avesso e inflado para preencher todo o horizonte. Embora a esfera tridimensional seja o modelo básico para a geometria esférica, ela não é o único espaço desse tipo. Assim como criamos diferentes espaços planos cortando um pedaço do espaço euclidiano e colando-o, podemos construir espaços esféricos colando um pedaço apropriado de uma esfera tridimensional. Cada uma dessas formas coladas terá um efeito de espelho, semelhante ao touro, no qual, se você viajasse sempre em linha reta, acabaria retornando ao seu ponto de partida. Mesmo os mais narcisistas geralmente não se veem como o pano de fundo de todo o céu noturno. Mas assim como no touro plano, o fato de não vermos um fenômeno não significa que ele não possa existir. Nosso universo observável pode ser apenas um minúsculo ponto de um cosmo de 3 esferas, e nós não conseguiríamos ver a parte não observável. Se pensarmos no início do universo, isso também significaria que, pouco tempo após o Big Bang, poderíamos ver uma galáxia várias vezes. As estrelas dentro delas preencheriam todo o horizonte e o céu seria ofuscante, quase infinitamente brilhante. Mas qual é a diferença em relação ao universo em forma de rosquinha? Neste universo, um fóton poderia teoricamente retornar ao seu ponto de origem em algum momento, se o cosmos não fosse tão gigantesco a ponto de a velocidade da luz não ter atravessado nem uma pequena parte de sua região não observável desde sua origem. Um cosmos de 3 esferas pode ser identificado por medições puramente locais, significando fazer observações a partir da parte observável do cosmos. As formas esféricas diferem do espaço euclidiano infinito não apenas em sua geometria global, mas também em sua geometria em pequena escala. Já vimos que linhas retas na geometria esférica são círculos máximos.
Assim, as somas dos ângulos desses triângulos, vistas a grandes distâncias, seriam maiores que 180 graus. Na verdade, medir triângulos cósmicos é um dos principais métodos que os cosmólogos usam para testar se o universo é curvo. Para cada ponto quente ou frio no fundo cósmico de micro-ondas, seu diâmetro e sua distância da Terra são conhecidos e formam os 3 lados de um triângulo. Podemos medir o ângulo que o ponto forma no céu noturno. Então, podemos verificar se a combinação entre os comprimentos dos lados e a medição do ângulo se encaixa bem em uma geometria plana, esférica ou hiperbólica. Só para relembrar, esférica significaria que a soma dos ângulos é maior que 180 graus, plana, que é exatamente 180 graus, e hiperbólica, que é menor que 180 graus. Mas tem um porém aqui. Pela maioria desses testes, sabemos que o universo ou é plano ou está muito próximo de uma curvatura nula. Vamos recuar por um instante. A medição da curvatura do espaço é feita determinando a distância entre 2 ou mais oscilações distantes da Cosmic Microwave Background que foram criadas pela interação entre as forças de radiação e gravidade antes da recombinação. Em um artigo publicado na Nature em 2019, uma equipe examinou essas flutuações no fundo cósmico de micro-ondas. O Cosmic Microwave Background é, como se sabe, a luz remanescente do Big Bang e é a luz mais distante que podemos ver no universo. Por isso, é a luz que é mais fortemente influenciada pela forma do universo. A escala das flutuações, ou seja, as variações no Cosmic Microwave Background, é determinada pela quantidade de matéria escura e energia escura no universo que conhecemos, então sabemos qual deve ser o tamanho aparente dessas flutuações. Quando a equipe analisou os dados do Cosmic Microwave Background do satélite Planck, eles descobriram que as flutuações eram maiores do que o esperado. Isso significa que o universo tem 99% de chance de ser fechado, não plano, pelo menos de acordo com essa pesquisa. Essa nova pesquisa contradiz vários estudos anteriores que mostram que o universo é plano. Pode haver um erro sistemático nos dados do Planck que faz o universo parecer curvado, mas se a pesquisa estiver correta, isso aponta para uma lacuna em nossa compreensão do cosmos. Assim, os cientistas imaginam o cosmos como um balão inflado. Por outro lado, outros astrônomos, que também publicaram um artigo na Nature, usaram dados do Observatório Planck, que assim como o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, observou a radiação cósmica de fundo. Eles usaram o telescópio para medir quanto da radiação de micro-ondas foi desviada ou direcionada gravitacionalmente. Isso acontece quando a força gravitacional de objetos no universo distorce ou curva a luz que passa por eles. Eles também chegaram à conclusão de que o universo é 41 vezes mais provável de ser fechado do que plano. Após analisar seus dados, a segunda equipe de pesquisadores descobriu que os resultados eram incompatíveis com o modelo de universo plano. Eles observaram uma grande quantidade de luz fortemente curvada. Em outras palavras, eles encontraram mais desvio gravitacional do que o esperado e previram que o universo poderia ser curvo ou fechado. Os cientistas acreditam que esses resultados apontam para um enigma cosmológico, o que torna ainda mais difícil entender como o universo está se expandindo. Porém, um aspecto cativante do cosmos se alinha com os resultados de suas pesquisas. A expansão inflacionária do universo, ou seja, sua expansão acelerada, não combina muito com um universo plano. Por outro lado, a expansão fica ainda mais difícil de explicar com um universo esférico. É tão grave que a equipe de pesquisa chamou isso de uma espécie de crise cosmológica, não confundir com o desacordo dos astrônomos sobre a taxa de expansão do universo, a constante de Hubble, que também é chamada de crise da cosmologia. Aliás, tem um vídeo extremamente detalhado sobre esse assunto no meu canal. Esses estudos anômalos são debatidos intensamente entre os cientistas, como deve ser em uma discussão científica adequada. A observação pode muito bem ser uma anomalia, segundo David Spergel, da Universidade de Princeton. Ele acrescentou, mas dados nos próximos anos mostrarão se devemos levar essa anomalia a sério ou se é apenas uma coincidência estatística. Por outro lado, o cosmólogo Graham Addison, da Universidade Johns Hopkins, diz que diante de outras medições, a interpretação mais clara desse comportamento dos dados do Planck é que se trata de uma flutuação estatística.
Talvez isso seja causado por uma pequena imprecisão na análise do Planck, ou talvez seja apenas ruído, flutuações ou coincidência. Mas de qualquer forma, realmente não há motivo para levar esse modelo fechado a sério. Parece mais que ainda existe uma grande imprecisão em relação ao universo. Como as inflações da expansão cósmica não se encaixam nem em um universo plano, nem em um universo esférico, precisamos nos perguntar, afinal, como é o nosso universo e qual é a sua aparência? Talvez, filosoficamente, a esfera seria essa opção mais simples, porque só existem versões compactas dela. Elas não podem se expandir até o infinito, diferente do espaço plano ou até mesmo do espaço hiperbólico. E isso talvez fosse mais fácil de imaginar então talvez também seja mais fácil lidar com a questão de onde tudo isso pode ter vindo, se você simplesmente criar um espaço finito, em vez de ir direto do Big Bang do zero ao infinito, Matematicamente, porém, o espaço plano é o mais fácil de descrever. Ou seja, esses são os modelos que geralmente usamos primeiro para investigar novos fenômenos. As observações também ainda são amplamente consistentes com isso. Ou seja, quando usamos esses métodos de focalização, encontramos um valor numérico que está muito próximo de uma curvatura nula. A astronomia avançou muito cientificamente nos últimos séculos. No início do século XX, os pesquisadores perceberam não só que a Via Láctea é apenas uma galáxia entre milhões de outras, mas também descobriram que o universo está se expandindo de forma acelerada e é muito maior e mais vasto do que podemos imaginar nos nossos sonhos mais ousados. A questão sobre a forma do universo, se ele é plano ou fechado, tem intrigado cientistas do mundo todo há décadas. Pesquisas recentes sugerem até que o universo pode ser mais esférico do que plano. Essa descoberta não agita apenas a comunidade científica, mas também o modelo padrão da ciência, que com base nos dados do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, assume um universo plano com uma curvatura mínima. Para descobrir a forma do universo, ouvimos ao longo deste documentário que determinar a densidade média e compará-la com a densidade crítica são fundamentos absolutos para entender a curvatura do universo. Se a densidade média for maior do que a densidade crítica, vivemos em um universo curvo, ou seja, esférico, e se ela corresponder exatamente à densidade crítica, vivemos em um universo plano. Um universo plano descreve um espaço que se estende uniformemente em todas as direções e no qual dois feixes de luz paralelos permanecem sempre paralelos e nunca se cruzam. Expandindo essa ideia, se medíssemos os ângulos de um triângulo imaginário com lados de muitos bilhões de anos-luz, formado por oscilações extremamente distantes no início do universo, obteríamos exatamente a soma dos ângulos de 180 graus, assim como em uma folha de papel. Mas se curvarmos o papel, ou seja, o universo, e medirmos os ângulos novamente, teríamos mais de 180 graus e saberíamos que o cosmos não é plano, mas sim possui uma forma esférica. Em um universo esférico, teríamos tanta matéria por volume de espaço que a gravidade curvaria o cosmos. Aqui, o espaço seria fechado e se curvaria sobre si mesmo, fazendo com que raios de luz paralelos eventualmente se cruzassem. Esse modelo recebeu menos apoio nas últimas décadas, mas pesquisas recentes sugerem que o universo pode ser fechado. Com base na observação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, esses artigos de pesquisa não apenas sugeriram a existência de um cosmos esférico, mas também a trouxeram para o campo do possível. As análises mostraram, na verdade, mais lentes gravitacionais do que o esperado, o que indica uma estrutura fechada do cosmos. No entanto, essa descoberta contradiz inúmeras outras observações e expectativas teóricas, e alguns cientistas consideraram a possibilidade de que isso possa ser uma anomalia estatística. Se as pesquisas mais recentes se mostrarem corretas, isso pode levar a uma grande mudança em nossa compreensão da cosmologia. Um universo fechado colocaria em dúvida nossa compreensão sobre a inflação, o desenvolvimento do universo, a matéria escura e a energia escura. Isso poderia até significar que novas leis físicas ou fenômenos desconhecidos precisariam ser descobertos.
Acima de tudo, teríamos que repensar o papel da expansão do universo, pois os modelos atuais de inflação não se encaixariam em um cosmos curvo. E quanto à aceleração da expansão? O cosmos não se expande mais rápido quanto maior o volume de espaço entre nós e uma galáxia distante? A expansão do cosmos e a inflação cósmica desafiam a astronomia em um universo fechado, ou seja, esférico. Em um modelo assim, no qual o espaço se curva sobre si mesmo, surge um conflito com a ideia de uma expansão uniforme e onipresente. Inflação logo após o Big Bang. A teoria da inflação cósmica, que descreve um processo de expansão muito rápido, se encaixa melhor em um cosmos plano ou aberto. Em um universo fechado, a inflação não poderia ocorrer de forma uniforme ou teria que acontecer de uma maneira que não é compatível com os modelos teóricos atuais. Da mesma forma, os astrônomos não conseguem conciliar a expansão cósmica com esse modelo, pois em um universo esférico, a atração gravitacional entre a matéria seria mais forte. Isso, por sua vez, influenciaria a formação de estruturas e poderia entrar em conflito com as observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas e da distribuição de aglomerados de galáxias. As anomalias observadas em relação ao modelo fechado podem indicar essa inconsistência, mas elas não se encaixam bem no que seria esperado de um universo fechado e em expansão. Percebe-se que aqui há mais perguntas do que respostas, e os astrônomos ainda têm muito trabalho pela frente nos próximos anos. Este projeto acabou se mostrando muito extenso, por isso está sendo apresentado em duas partes. Na próxima parte, vamos tratar do destino do universo em suas diferentes formas, das consequências de um cosmos aberto e, se o tempo do documentário permitir, também do Big Bounce, um modelo muito interessante sobre o destino do cosmos. Portanto, fiquem atentos quando em breve buscarmos o fim e nos questionarmos se não vivemos em um cosmos aberto. Aliás, obrigado ao professor Dr. Martin Boyovaldi pela entrevista. Ele é professor na Universidade Estadual da Pensilvânia, pesquisa sobre gravidade quântica e defende a teoria do Big Bounce, um modelo cíclico sobre o fim do cosmos que difere da teoria do Big Bang. Prestem atenção às suas percepções também na continuação do documentário. Bem, eu acho que já usamos bastante, se considerarmos todas as abordagens possíveis, não só a gravidade quântica em loop, mas também a teoria das cordas fez diferentes propostas. Mas a imaginação é certamente importante. Eu acho que a principal questão é que você precisa encontrar o caminho do meio certo. Para encontrar novos caminhos é necessário ter imaginação e experimentar. Mas então, logo em seguida, vem a matemática que nos traz de volta à realidade. Nos traz de volta à realidade. Não necessariamente mensurável no caso do Big Bang, mas existem muitas condições de consistência, porque as teorias são tão complicadas, são mesmo antes da unificação da teoria da relatividade e da mecânica quântica. É preciso cumprir certas condições para obter consistência matemática, para garantir que existam soluções que se pareçam com o que observamos. A combinação das duas torna isso ainda mais desafiador. Então, essas condições de consistência se juntam e disso surgem novas consistências. E tudo isso é matemático, ou seja, aí a imaginação acaba e você precisa calcular as coisas. E algumas possibilidades já foram descartadas, né? Já tentamos muita coisa, já descartamos muita coisa. Na prática, né, é hora de perceber que não pode ser assim apenas matematicamente. E aí você também precisa encontrar novos caminhos novamente. Após os cálculos vem mais uma etapa de imaginação. E assim por diante. Então não é realmente a mistura que faz a coisa certa. Entendi. Na sua opinião, quando haveria fantasia demais na física? Provavelmente quando se abandona o aspecto científico. Na cosmologia quântica, na minha opinião, atualmente há muita fantasia. É uma área muito popular, é muito interessante. Ou seja, a gente realmente quer entender isso. E então, muitas vezes, isso faz com que a gente acabe negligenciando a matemática no começo. A gente usa um pouco de matemática e pelo menos precisa calcular algumas coisas, talvez no computador ou simplesmente no papel, mas também é necessário verificar as condições de consistência, o que, na minha opinião, está sendo pouco feito atualmente.
que existem muitos trabalhos que, na verdade, já foram descartados por trabalhos anteriores, mas que ainda assim parecem interessantes e são valorizados. Na minha visão, isso é um indício de fantasia civil nos dias de hoje,